Amém? Então, meditando na palavra de Deus, né? Inclinando a palavra de Deus, inclinando o espírito a meditar nas coisas de Deus, a gente medita, analisa que no começo da história do povo de Deus, o que Deus me faz lembrar, o mal é o diabo. O diabo, Satanás, ele é o anjo do mal. O diabo, ele é o anjo do mal. Amém? A Bíblia diz e fala do diabo para nós, os viventes da terra, que o diabo veio para matar, o diabo veio para destruir e para roubar. Essas são atividades do diabo na terra: matar, roubar e destruir as almas dos homens. Amém? E ele está no solto, ele está na terra, porque diz a Bíblia, não é eu, o livro de Apocalipse registra que o diabo foi expulso do céu. Houve uma guerra, houve uma batalha no céu entre o anjo de Deus chamado Gabriel ou Miguel, não sei. Está no livro de Apocalipse, que houve essa batalha entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. O dragão, ele é nos mostrado como um dragão, tem um império, ele tem um reino, ele tem um domínio, enfim, o diabo ele tem um povo, ele tem um exército, enfim, ele tem também foi dado para ele esse reino. Só que a Bíblia diz que é um reino que vai ser derrotado. A Bíblia diz que o reino do diabo será derrotado. Por quê? Por Jesus Cristo. A Bíblia revela que o reino do diabo será aniquilado. A Bíblia diz para nós que o diabo será lançado no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, nós abrimos o livro de Apocalipse e meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia fala de Satanás. A Bíblia fala de Satanás. Eu fui pregar numa certa igreja. Eu fui pregar a palavra de Deus numa certa igreja. Me deram uma oportunidade para levar a mensagem de Deus. E ali eu falei muito do diabo. Eu falei do diabo. Eu disse que o diabo era um derrotado. Eu disse que o diabo não prestava. Eu disse que o diabo era um fracassado. Eu ataquei, eu disse que o diabo era um mentiroso, ele é o pai. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Jesus falou para aqueles judeus, os incrédulos judeus, quando Jesus pregava lá em Jerusalém, existiam os incrédulos judeus que questionavam: o que esse Jesus está dizendo aí que é Deus, que é o Senhor? Esse Jesus está dizendo aí para todo mundo que ele é o profeta. O quê? Eles não acreditavam, eles eram incrédulos, eles não criam na palavra. O que é incrédulo? Incrédulo é quando você prega uma palavra. Jesus estava pregando a palavra do reino, Jesus estava pregando a palavra de Deus, Jesus estava falando palavras de vida, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, Jesus é a vida, e aquele povo não acreditava. Olha, Jesus disse, olha, Moisés falou de mim, gente. Moisés falou de mim. Lá em Deuteronômio, Moisés disse que Deus levantaria no meio de vocês um grande profeta. Moisés escreveu de mim milhões e milhões de anos. Eu sou esse profeta que Moisés falou, que Moisés escreveu, e toda alma que não ouvir as minhas palavras vai ser extirpada da face da terra. Toda alma que não ouvir a minha palavra vai ser eliminada, vai ser extirpada. E eles não acreditavam. O quê?
Não, não é você não, meu querido. Eles achavam que não era Jesus. Não é você não. Não é você faz esses milagres aí, você ressuscita o morto, faz o cego enxergar, enfim, você faz tantos prodígios, mas todos aqueles prodígios, todas aquelas maravilhas, todos aqueles sinais que Jesus fazia no meio daquele povo de Israel, a maioria daqueles sinais, daquelas evidências, daquelas vestígios de que ele era o santo de Israel, de que ele não era um homem normal, Jesus não era um homem normal, Jesus era um homem santo, é um homem santo, um homem justo, ele ungido de Deus, tinha o Espírito Santo, ele expulsava os demônios pelo Espírito Santo, ele curava pelo Espírito Santo, Jesus é o Filho do homem. E mostrou aqueles sinais, mas a Bíblia é bem clara em dizer que muitos não preferiram a glória dos homens em vez da glória de Deus. Lá no livro de João, a Bíblia diz que muitos não deram a glória a Deus, tinham medo, porque veja, antigamente, só os corajosos mesmo é que professavam a fé em Jesus. Só os que amavam a Deus de verdade, os escolhidos de Deus, é que professavam sua fé em público, em Jerusalém, uma nação pequena, naquele tempo ainda era pequena, hoje não, já uma nação grande, enorme, em público, viu aquelas coisas. Esse homem é um grande profeta, ele é o Elias, ele é o Eliseu, ele é o Moisés, ressuscitou. O próprio Herodes disse, não, esses sinais aí que acontecem, os mortos ressuscitam, enfim, é o João Batista que ressuscitou. O João Batista ressuscitou, é por isso que acontecem esses sinais, porque nós sabemos que o João Batista, o profeta, que Deus também enviou para dizer que Jesus, nós deveríamos ouvir as palavras de Jesus, ele foi morto, ele foi degolado pelo pedido da esposa de Herodes, a Herodina, porque o profeta João Batista foi falar para ele que ele não poderia jamais possuir a mulher do irmão dele, que a menina, a Herodina, era a esposa do irmão do Herodes. E aí houve um grande adultério lá, e por isso ela ficou com raiva do João Batista, ficou com ódio, ficou com ira, porque ele falou, advertiu, e aí ela pediu, a filha dela dançou, fez uma festa, o rei Herodes aniversariou, teve o aniversário dele, ali ele deu um grande banquete, enfim, uma grande festa para comemorar a data do nascimento dele, enfim. E ali a filha de Faraó dança na frente deles lá, de Faraó não, a filha da mulher dele, de Herodina, e ali ele se agrada da dança da menina, se agrada de uma tal maneira que diz, olha, tudo que tu pedires aí, eu vou conceder os teus pedidos tudinho. Pode pedir o que tu quiser, tu me agradou, tu dançou, eu gostei demais da tua dança, tudo que tu pedires, pode, que eu vou. E aí ela foi consultar a mãe dela. Ela foi consultar a mãe dela, mãe, o que eu peço do meu pai? O que eu peço do papai? O que eu peço? Ele disse que ele gostou demais da minha dança, ele gostou demais. Eu dancei, eu alegrei o coração dele e ele quer me dar um presente. E ela, como já tinha rixa com o João Batista, e o João Batista estava preso, porque o João Batista tinha denunciado para ela o pecado, enfim, ela disse, pede a cabeça de João Batista num prato, pede. E aí não deu outra. Ela foi lá e pediu a cabeça de João Batista num prato, e aí ele mandou o executor, e lá na prisão, na cadeia, está escrito na Bíblia, está registrado, está computado na Bíblia essa história. E aí eu estou gravando para dizer o quê? Que por causa, Deus permitiu isso, Deus poderia ter livrado João Batista, claro que poderia, mas a Bíblia fala que esses que são degolados, tirado a cabeça por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, esses homens que são degolados, enforcados por amor à palavra, à justiça e à equidade, por amar a Deus, esses homens, eles vão, na ressurreição dos mortos, no mundo vindouro, esses homens,
eles não vão experimentar a segunda morte. Esses homens, João Batista, com certeza, eles não vão, eles vão reinar em glória, eles vão receber de Deus toda a glória, toda a honra. Está aqui escrito no livro de Apocalipse. Eles vão reinar perpetuamente, todo o planeta, todo mundo, eternamente. Não 100 anos, 200 anos, ou 1000 anos como Adão, 900 anos como Adão, não, mas perpetuamente. Para toda a eternidade. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais, nunca mais. Então, valeu a pena ele ter sido degolado? Valeu. Valeu a pena. Porque esses homens que são degolados por amor a Deus, esses homens serão aí recompensados por Deus de uma maneira tal qual nós nem imaginamos, nem pensamos, nem cogitamos. Nem cogitamos, nem imaginamos. Amém? Então, a Bíblia fala do diabo, sim. A Bíblia fala do diabo. A Bíblia diz que ele é o anjo caído, ele é o anjo do mal, é ele que está por trás da mentira, é ele que está por trás da sedução, do pecado, da feitiçaria, da fornicação, do adultério. Enfim, a Bíblia fala da mãe das abominações. A Bíblia fala da Babilônia, que é personificado como a mãe das abominações, a grande prostituta, amém? E a Bíblia fala não só dele, como também fala da queda, da derrota dele, da derrota. Satanás é solto e depois ele é vencido para sempre. Está no capítulo 20 de Apocalipse, que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão dele, ele vai ser solto. E aí o que acontecerá com ele? Ele vai sair a enganar as nações. As nações, não é só uma naçãozinha, não. As nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas, diz a Bíblia, não é eu, desceu fogo do céu e os devorou. Desceu o quê? Fogo. Fogo do céu. E aconteceu o quê? Os devorou. O fogo comeu eles, eles foram pastos do fogo. Pasto. Satanás, o diabo, será pasto do fogo. O fogo tem fome, o fogo tem sede de quê? De comer o diabo. A Bíblia diz que os que pecam, cometem escândalo, cometem iniquidade, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então não é brincadeira. Não é brincadeira as coisas de Deus, não é brincadeira as coisas de Jesus, não é brincadeira a palavra de Deus. Nós devemos temer a Deus, nos humilharmos diante de Deus e saber que Deus é fogo consumador e que Ele está preparado. Deus já está preparado há milhões de anos para fazer a separação do joio e do trigo. Amém? Deus separará entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre os filhos da justiça e os filhos da injustiça. Amém? É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia nos diz. Por este motivo e por esta razão nós estamos aqui falando ao mundo: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o meu reino. Amém?